Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Mauro da UFOPA. Vamos dar início à nossa última aula aí do curso de Desenho Técnico, a parte de escalas e impressão do projeto. E para que a gente possa dar seguimento com o desenho no AutoCAD, é importante que a gente entenda também como é que funcionam as escalas e quais são os tamanhos, né, de papéis que a gente usa para imprimir os projetos. Então vamos lá. Primeiro vamos começar por escala, né? Escala vai, por definição, é a relação de dimensão linear de um objeto e um elemento, ou elemento representado no desenho para a dimensão real desse objeto, né? Deixa eu ler de novo. É a relação da dimensão linear de um objeto ou elemento representado, né? Representada no desenho para a dimensão real deste objeto ou elemento. O que é isso? Por exemplo, a gente faz um projeto, né? Imprime no papel, e geralmente esse papel, ou então esse objeto que está impresso, ele é muito menor, né? Em geral, são menores do que o objeto real, por exemplo, a casa. Né? Você faz o projeto de uma casa, ele está impresso num papel, e você sabe que o desenho é bem menor do que a casa. Então, isso é dado a partir das escalas. Então, a escala é sempre uma proporção entre o tamanho real de um objeto e do seu desenho, no caso, essa representação, em uma das folhas, e uma das formas de indicá-lo é como uma fração. Então, que fração é essa? Quando a gente está falando de escala, geralmente a gente faz assim, ó, 1 para 200, 1 para 100, 1 para 50, né? Então, esses dois pontos aqui, às vezes uma barra, né? Significa fração, né? Tipo, que uma, por exemplo, uma unidade no desenho representa 200 no real, né? No caso aqui. Aqui uma unidade no desenho representa 100 dessa unidade no real. E aqui 50, seria a mesma coisa, né? Então, note aqui a diferença de escalas de uma pessoa, né? Para o mesmo tamanho aqui, ó, mesmo tamanho aqui de folha, digamos. Na escala 1 para 200, é possível ver que a gente não vê tantos detalhes da pessoa, vê o contorno aqui, ela fica menor. Mas conforme eu vou diminuindo esse número aqui, ó, tipo assim, aqui está 200, passou para ser 100, eu já consigo ver mais detalhes. Já dá para ver que a pessoa aqui é uma mulher, digamos assim, que está segurando algumas coisas, né? Enquanto que aqui, ó, não, para 50 eu vejo mais detalhes ainda, né? Dá para ver que tem cabelo longo, né? E usando calça jeans, enfim, tem mais detalhes. Então, essas são as escalas, né? Existem outras escalas que a gente vai ver ao longo dessa aula. Como é que funciona? A escala gráfica, geralmente você já deve ter visto um símbolo desse aqui, ó, em mapas, né? Do qual tem uma escala, está dizendo aqui, ó, 1 para 25 mil. O que é essa escala? Essas escalas sempre são dadas em centímetros, tá, gente? E aqui a gente vai te dar uma régua, né, ou uma escala gráfica te dando uma proporção. Então, por exemplo, está dizendo aqui, ó, que cada distância aqui, ó, por exemplo, esse retângulo, né, tipo, o comprimento desse retângulo preto ou do branco, é 250 metros. Né? Então, por exemplo, daqui de 0 até aqui é 250, de 0 até aqui é 250, do 0 até esse ponto aqui é 500, e do 0 aqui é 750, uma vez que cada segmento desse vale 250. Né? Então, veja bem, aqui está dizendo aqui que 1 centímetro, né, 1 centímetro equivale a 250 metros. Por quê? Está dizendo aqui que é 1 para 25 mil, né? Então, é 25 mil centímetros. Então, por exemplo, 1 centímetro equivale a 25 mil centímetros no real, né? Transformando de centímetro para metro, bastava dividir por 100, né? 25 mil por 100, daria 250. É isso que está dizendo aqui. Então, essa é a escala, né? Então, a gente representa, por exemplo, um mapa nos livros didáticos aí que a gente usa na escola. São representadas assim, a gente pode medir com uma régua e multiplicar por essa escala. Né? E saber as distâncias ali, né, em linha reta, de uma cidade a outra, de um lugar para o outro. Na engenharia, né, na arquitetura, geralmente a gente vai tratar com essas escalas numéricas aí, por exemplo, a 1 para 50, ou então 1, 2,50, 1 barra 50. Sempre vai ler 1 para 50. O número que está aqui para o número que está aqui. Se fosse 2 para 300, seria 2 para 300. Então, sempre a leitura é assim. Então, pode ser uma barra ou dois pontos, tem gente que põe um traço. Tá? Então, ó,
Trata-se de uma escala numérica, a representação mais comum para as escalas em forma, né, de 1 para 50, que é lido 1 para 50, seria assim, né? Este desenho se refere ao tamanho do desenho, no caso, esse valor, esse número se refere ao tamanho do desenho, e este outro número se refere ao tamanho do objeto representado. Portanto, essa escala indica que o objeto é 50 vezes maior que o desenho que o representa. Ou seja, a escala 1 para 50 significa que, para cada 1 centímetro representado no papel, essa medida corresponde a 50 centímetros reais. Beleza? As escalas que diminuem o desenho, escala que diminui no desenho o tamanho do objeto, o elemento representado são ditas escalas de redução. Quais são as escalas de redução? Toda vez que eu tiver um número aqui, ó, o segundo número for maior que o primeiro. Então, 1 para 2, 2 é maior que 1, então é uma escala de redução. 1 para 20, 20 é maior que 1, escala de redução. Né? Então, ambas são escalas de redução aqui, no caso 1 para 2 e 1 para 20. Né? Aí, a depender do que a gente vai trabalhar, a gente pode escolher a escala. Por exemplo, a 1 para 2, o desenho terá metade do tamanho do objeto. Enquanto que na 1 para 20, ele terá um vigésimo. E se fosse para 50 partes menos, 50 vezes menor. As escalas de ampliação, né, são o contrário, né? O segundo número é menor que o primeiro. Então, por exemplo, aqui 2 para 1, 20 para 1. No caso aqui, ó, a escala 2 para 1, o desenho terá o dobro do tamanho do objeto. Quando é que vai usar isso? Quando eu tenho, por exemplo, peças muito pequenas. Por exemplo, digamos que você está desenhando as peças de um relógio de pulso. Né? Concorda? Relógio de pulso ali tem mais ou menos aqueles grandões, assim deve ter uns 4 centímetros de diâmetro. Então, geralmente, você imprime um pouco maior. Então, você usa uma escala de ampliação. Na escala 1 para 20, né, o objeto será 20 vezes maior. Né? Maior. Bem maior. Uma escala de ampliação. Nesse caso, gente, a escala real, né, a escala natural, é quando eu tenho 1 para 1. Então, digamos aqui que eu tivesse 1 centímetro, né? 1 centímetro é igual a 1 centímetro. 1 para 1. Então, nessas escalas aqui, nessas barrinhas que eu trouxe aqui do lado, eu tenho os diferentes tipos de escalas que a gente usa geralmente na engenharia, né? Mas nesse caso que eu trouxe para centímetro. E aqui do lado tem um escalímetro, que é a régua que a gente usa, né? Para medir os projetos e verificar se está na escala. Então, sempre vão ter 6 tipos de escalas. Aqui em cima é o escalímetro e aqui embaixo seria a régua, né? Na escala real. Então, estou representando aqui, ó, 1 centímetro na escala real. Para a escala 1 para 25, né? 1 para 1,25, no caso aqui, se tratando de centímetros, equivale a 0,8 centímetro na escala real, como se eu medisse isso aqui. Então, veja. Então, é como se fosse isso aqui. Ó. Por exemplo, 1 centímetro na 1 para 1,25, né? Estou falando aqui de centímetros, equivale a 0,8 centímetro na escala real. Então, geralmente, gente, essas escalas que a gente for trabalhar aqui, ó, elas geralmente vão ser maiores, né, do que o objeto que a gente está trabalhando. Então, em termos de gráficos, né, você vai ver assim, você vai ver que uma escala é maior que a outra. Então, veja, por exemplo, na escala 1 para 1,25, como é que eu sei disso? Eu vejo o tamanho aqui, ó, por exemplo, 1 centímetro na escala natural é quanto nessa escala? Que vale a 0,8. Então, tipo, 1,08 é o 1,25. Aqui na 1 para 1, aqui se é 1 centímetro no real, 1 centímetro no projeto. O segundo sempre vai ser o do projeto, então é a escala 1 para 1. Agora, na escala 0,75, 0,75, que é 1 centímetro no real, eu vou desenhar ele com 1,33. Entendeu? Então, o meu objeto vai ser um pouquinho maior aqui nesse caso. Lembra? Por quê? Esse valor aqui é menor que o primeiro. Então, ele amplia. Né? Ele amplia. A mesma coisa para cá, ó. Tipo, aqui é 1 centímetro no real, eu vou desenhar com 2. Então, estou aumentando aqui, ó. Porque 1 é maior que 0,5. Aqui é a mesma coisa. 1 centímetro na escala 0,25, né? 1 para 0,25, é 4 vezes maior do que o objeto real. Né? Então, seria aqui, por exemplo, 4 centímetros. Então, esse centímetros ele é representado por essa barra aqui do lado, que na verdade mede 4. A mesma coisa aqui para baixo, né? Na escala 0,20, né? Estou falando de centímetro. Esse 1 centímetro aqui no real seria representado no projeto por essa barra, que equivale a 5 centímetros, né? Se a gente fosse medir com uma régua. Então, essa escala, gente, depende muito do que a gente for falar. Nos projetos de engenharia, né? Deixa eu passar aqui. Nos projetos de engenharia,
a gente não usa as escalas em centímetros, e sim em metros. Então, quer dizer o seguinte, que cada 1 centímetro medido na escala natural, no nosso projeto, aquilo equivale a 1 metro, para diferentes escalas. Então, por exemplo, aqui tem os escalímetros aqui do lado, né? Então, ó, note, essa escala aqui 0,20, 1/20. Então, olha, o 0 está bem aqui, ó, 0, estou passando o mouse, e o 1 está bem aqui grandão, ó. Então, dá para ver, se você pegasse uma régua aqui, dessas réguas escolares, e medisse, você ia ver que isso aqui era bem maior que 1 centímetro, né? Ou então 1 metro. Então, para o nosso caso aqui, a cada 1 centímetro desenhado no nosso projeto, a gente considera que vale 1 metro. Então, a escala métrica, tipo, 1 centímetro desenhado equivale a 1 metro, que seria 100 centímetros. Então, na hora da gente fazer a conta, em vez de usar 1, a gente usa 100 aqui, ó, 100, 100, 100. Seria 100 centímetros, que seria 100 centímetros, 1 metro seria 100 centímetros. Então, por exemplo, 1 centímetro desenhado aqui, ó, que equivale a 1 metro, na escala 1/25, 1/125, que são do escalímetro número 1, isso aqui mediria 0,8 centímetros. Ou seja, esse desenho aqui seria menor, né? Menor do que o da escala. Semelhante ao que a gente está fazendo agora, só pegava aqueles valores que a gente viu anteriormente e multiplicar por 100. Então, ó, na escala 1/100, né? No caso, 1 centímetro equivale a 1 metro. Então, ó, 100 dividido por 1/100. Na escala 1/75, eu tenho 1 centímetro, eu aumento, o desenho dele é um pouco maior, vai ter 1,33, certo? Então, 1,33. Na 1/50, tem o dobro do tamanho, né? Na 1/25, 4 vezes maior. E na 1/20, 5 vezes maior. Então, cada uma dessas barras aqui, gente, essas segundas, representam 1 metro. Então, por exemplo, desenhei 1 metro, 1 metro na escala 1/125. Se eu pegar a minha reguinha lá escolar e medir esse mesmo metro, eu vou ver que dá 0,8 centímetros. Na 1/100, eles são iguais. 1 metro na 1/100 é a mesma coisa que 1 centímetro na escala natural. 1 metro na 1/65 é 1,33 centímetros na escala natural. Por que é importante a gente ver isso? Para a gente saber qual é a escolha do nosso papel, né? Para saber se o nosso desenho cabe ou não. Por exemplo, imagina uma casa que você vai fazer, né? Então, um terreno que tem 20 metros de comprimento por 10 de frente, né? Tipo 10 por 20. Se você imprimir esse documento se você imprimir esse desenho na escala 1/25, bastava, na 1/125, bastava multiplicar 20 por 0,8, né? Aí a gente veria se cabe no papel. Por exemplo, 20 vezes 0,8 dá 16. 16 centímetros cabe numa folha de papel A4. Então, uma folha de papel A4 seria suficiente para imprimir esse desenho. Agora, se eu imprimisse na escala 1/50, 20, né, vezes 1 dá 20, ainda cabe, né? Agora, se eu imprimisse na escala 1/50, né, se vai ficar fácil aqui a conta, 20, né, que é o comprimento do objeto, vezes 2, dá 40, né? 40 centímetros já é maior do que a folha de papel A4, que tem 29. Então, já não caberia na escala 1/50, eu não conseguiria imprimir esse projeto numa folha de papel A4, teria que pegar outro papel. Então, é por isso que é importante de saber quanto equivale, né, por exemplo, 1 metro na escala 1/50 em valores naturais, vale 2 centímetros. Então, sempre é o dobro, tá? Na 1/50, o dobro, na 1/25, 4 vezes maior, na 1/20, 5 vezes maior. Então, essas escalas aqui, ó, 1/125, 1/100, 1/75, 1/50, 1/25 e 1/20, elas pertencem ao escalímetro número 1, né? É uma régua com 6 lados, digamos assim, seis partes, né? E cada uma dessas partes é uma escala. Então, por exemplo, aqui, ó, o azul vai estar a escala 1/20 e a 1/25, né? São o lado azul. O lado verde vai estar a escala 1/75 e 1/50, enquanto que o vermelho está a escala 1/100 e 1/125. Tá legal? Então, são 6 escalas aí. São essas que a gente vai usar no nosso projeto. Veja, por exemplo, aqui nesse caso tem o mesmo objeto, no caso 1/4, impresso em diferentes escalas. Esse quarto tem o mesmo tamanho, tá, gente? É o mesmo tamanho. Digamos que tivesse aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, fosse 2,5, né? Largura do quarto, 2,5, essa parte aqui. Só que aqui tem 2,5 representado na escala 1/100, né? Então, 2,5 aqui, ó, vezes
1 centímetro, aqui dá 2,1 centímetros. Na 1/75 seria 1,33, né? 2,5 vezes na escala 1/50 equivale a 5 centímetros. Tá vendo que ele vai aumentando? Por que a gente precisa saber isso? Para a gente saber se cabe no papel. E na 1/25, esse 2,5 aqui, ó, já tem 10 centímetros. A gente medir isso aqui na escala natural, tem 10 centímetros. Então, você vê, é o mesmo objeto, só que ele está aumentando de tamanho, né? Então, significa o quê? Que cada objeto desse aqui, ó, no 1/100, o objeto real é 100 vezes esse tamanho aqui. Esse tamanho que está aqui no que eu estou medindo. Então, isso aqui tem 2,5 centímetros, na escala real, 100 vezes 2,5 vai dar 250 centímetros. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui tem 2,5, 75 vezes 2,5, que é 50, que é 25. Então, é sempre o mesmo esquema. Tá legal? Então, essas escalas, gente, elas vão servir para a gente conseguir dar mais detalhes no projeto ou não. Então, veja, por exemplo, na escala 1/100, eu não consigo ver nitidamente o que tem aqui nessa mesa. Enquanto que, conforme eu vou diminuindo aqui o número da escala, esses detalhes vão aparecendo mais, ó. Uma vez, aqui quase não dá para ver que é uma casa aqui, que está sendo representada nesse papelzinho aqui, nesse objeto na 1/100, enquanto que na 1/25 a gente já consegue ver. Então, as escalas com menores números são quando a gente quer dar mais detalhes. As escalas de projeto, por exemplo, executiva, geralmente vai ser 1/50. E a 1/100 a gente usa quando a gente não precisa de mostrar tantos detalhes. Beleza? Aqui tem as principais escalas de impressão projeto. Aqui a gente vai usar, geralmente, vai ser 1/50, tá beleza? Existem outros tipos de escala, por exemplo, 1/1, 1/2, que são para detalhamentos construtivos. 1/20 ou 1/25 para ampliação de ambiente, né? Semelhante ao que a gente fez no quarto aí. A 1/75, né, é semelhante a 1/50, a 1/100 quando eu tenho menos detalhes. Agora, essas escalas que eu tenho números maiores, tipo 200, né, 500, 1000, é quando eu vou usar projetos grandes, né, tipo projetos bem grandes, fazer setorização. Então, planta de situação, que quero mostrar só o lote, né, paisagismo, localização de terreno, projeto de topografia, urbanístico. A gente pode usar esse, né? Então, por exemplo, escala de 1/500 e 1/1000. Escala de localização, zoneamento, topografia, projeto urbanístico. A de 1/2000 e 1/5000, zoneamentos, levantamentos aerofotogramétricos, né? Fotogramétricos, projetos urbanísticos. Então, existem vários tipos, né? Geralmente, o que a gente vai usar vai ser essa 1/50 e geralmente 1/1000 para nossas plantas de situação. Veja, por exemplo, aqui tem um projeto, né, desenhado em escala real, né, caso 1/1. Cada 1 metro ali equivale a 1 metro, desenhou no próprio ambiente. Então, é isso quando a gente chama, quando é 1/1, não importa a unidade, se é 1 centímetro equivale a 1 centímetro, a gente chama de escala natural. Né? Aqui tem o principal valores, né? Escala natural é 1/1, escala de redução, já falamos, escala de ampliação. Então, veja, escala natural 1/1, escala de redução é quando eu tenho, né, redução, quando eu tenho o segundo número maior que o primeiro, por exemplo, 2 é maior que 1, 5 é maior que 1, 10 é maior que 1, todos que forem maior que o primeiro, tem escala de redução. E de ampliação é o contrário, né? O segundo número é menor que o primeiro. Então, aqui todos eles. Beleza? Mas quando a gente vai falar de textos em projetos, os textos eles sempre devem estar medidos na escala natural. Então, quando a gente vai inserir texto no objeto, né, no desenho, é conveniente que a gente já saiba em qual escala vai imprimir para poder já colocar o tamanho desse texto semelhante. Então, veja, vocês estão vendo aqui que são objetos em diferentes escalas, né? Diferentes escalas, mas os textos têm o mesmo tamanho. Quando a gente começou a inserir os blocos, né, no projeto, eu sempre pedia para dar o fator de escala de meio, 0,5. Por quê? Eu disse que a gente ia imprimir aquele projeto na 1/50. Então, para que aquele texto sempre saísse no tamanho original, de, sei lá, 3 milímetros, a gente sempre primeiro escala, né? Dá um tamanho de meio, porque quando a gente for imprimir, a gente já sabe que a 1/50 dobra de tamanho. Então, se eu quero ter um texto de 3 milímetros, né? Na parte impressa, na hora da folha impressa, então eu tenho que colocar no meu projeto de 1,5 milímetros, porque quando eu usar o fator de escala de 1/50, ele vai dobrar. Aí 2 vezes 1,5 dá os 3 que eu quero. Tá? Então, sempre assim, você tem que saber em qual escala você vai imprimir o seu projeto.
Como é que a gente faz isso, né? Tem um comando scaler que a gente já fez aqui, né? Que fica lá na aba Home, na parte de Modify, né? Aí você vai encontrar esse scaler. O atalho de teclado dele é SC. Então, se eu for imprimir na escala 1 para 100, meu fator de escala é 1, né? Não mudo nada. Se eu for imprimir na escala 1 para 75, meu fator de escala é 0,75. Se eu for imprimir na escala 1 para 50, o meu fator de escala é 0,50. Como é que eu encontro esses números? Basta pegar a escala que você tem e dividir por 100. Ó, 100 por 100 dá 1. 75 por 100, 0,75. 50 por 100, 0,50. Se fosse a escala 1 para 25, 25 dividido por 100 dá 0,25. Se fosse na escala 1 para 20, 20 dividido por 100 dá 0,2. Então seriam esses fatores de escala. Além disso, gente, depois que a gente precisa a gente saber os tamanhos do papel. O papel que a gente vai usar para imprimir nosso projeto é o papel da série A, tá? O que é a série A? Futebol? Não, né? São os papéis aí, as dimensões das folhas em formato A são padronizadas pela BNT. São formatos baseados em um retângulo de área igual a 1 metro quadrado. No caso, o papel inicial, que a gente chama de papel A0. Os outros papéis que surgem, eles são proporções desse papel A0. Ou seja, o A4, o A1, ele é metade do A0, tem metade do tamanho. Enquanto que o A2 tem metade do tamanho do A1, ou seja, cabem 4 A2 no A0. E assim vai, essas proporções. E os tamanhos, gente, estão dados bem aqui. Ó. Tipo assim, o papel A0 tem 841 por 1189 milímetros, tá? Milímetros. Então, um retângulo de 841 por 1189. E aqui vai até chegar no A4 que a gente conhece, né? Que é 210 por 297. Beleza? 297. O que acontece? Quando a gente vai imprimir os projetos, é conveniente que a gente deixe uma borda. Então, nos papéis A4, né? A4, A3 e A2, a borda é de 0,7, ou então 7 milímetros. Enquanto que no A1 e no A0 é 10. Aqui seriam as espessuras das linhas, né? A espessura da linha até para o A0 é de 1,4, enquanto que as legendas, né, têm comprimentos de 175, né, na maioria deles. Para os outros, 178. 3 milímetros é maior. Quase não é perceptível de ver esses tamanhos. Tá beleza? Por que a gente precisa saber isso? E quando a gente for imprimir, a gente vai ter que desenhar esses papéis. Provavelmente a gente vai desenhar um A0 e talvez 2 A0, então um A0 e um A1, se não der tudo, na mesma folha. Tá? Às vezes tem que fazer mais de uma folha para colocar os projetos. Como é que funciona? Aqui está o esqueminha dos papéis que eu mostrei para você. Então, o retângulo maior, todo retângulo, é o A0. Esse retângulo aqui menor, ó, é o A1. Aqui, ó, esse outro retângulo é o A2, aqui o A3 e aqui o A4. Então, note que o A3 ele tem um tamanho aqui, ó, altura de 2 A4. Então, cabem 2 A4 aqui. E o A2 ele tem essa mesma altura aqui, ó. Então, caberiam 2 A3. Se eu dividisse bem aqui, ó, caberia um A3 aqui e um A3 aqui. E o A2, gente, o A2, nessa proporção, ele caberia bem aqui na metade, ó. Assim, se ficasse essa linha, seria um A2 aqui em cima aqui, e outro aqui embaixo. Um em cima e um embaixo. Enquanto que o A1, ó, é esse tamanho todo aqui, né? Então, cabe um outro bem aqui. Então, é sempre o dobro. Tá legal? É conveniente, gente, que a gente faça marcações no papel para a gente dobrar. Por quê? Para o arquivamento do projeto, geralmente o projeto é dobrado, de modo que ele fique do tamanho de uma folha A4. Então, as marcas de dobra para o papel A3, né, que é o dobro do A4, seria a altura, que é 297, que é igual, e marcações aqui de 130 milímetros, 105 e 185. Esse 185 é a parte onde vai ficar a legenda, ou o carimbo do projeto. E quando a gente dobrar isso, ó, isso vai ficar nesse formato. Dobrado vai ficar semelhante a um papel A4. A mesma coisa acontece para o A2, né? Só muda aqui. A partir do papel A2, a gente tem que dobrar aqui na horizontal também, né? O A3 não precisa, porque já tem o tamanho do A4. Então, quando tem que dobrar na horizontal, é conveniente que eu faça uma marca bem aqui, ó, e dobro inclinado. Porque se eu virar isso aqui direto, eu posso, quando eu arquivar, geralmente a gente faz um furo aqui nessa parte com o furador de papel, eu posso acabar furando essa parte do projeto. Então, é conveniente que a gente dobre, faça uma dobra aqui, uma orelha, né? E a legenda também fica aqui nessa parte 185. Aqui seria o zigue-zague, né, do papel e aqui no vertical, né? Virar só uma vez, só uma dobra aqui. Ó.
E aqui teria 3 dobras. Uma dobra, ó, 1, 2, 3. 3 dobras. Isso para o papel A2. Enquanto para o papel A1 e o papel A0 é semelhante, né? Só muda que no papel A0, em vez de 2 dobras, como eu tenho no A1 e no A2, na horizontal eu tenho 3, teria mais uma dobra. Mas é o mesmo esqueminha aqui, ó, da parte inclinada. Só muda que dobra um pouquinho mais. Mas é o mesmo esquema. Legal? Por último, a gente tem que colocar legendas. As legendas para os papéis A0 e A1, ela tem que ter tamanho de 175. E no A2 de 178. Beleza? Por quê? Tudo é o mesmo tamanho, tá? É porque a borda do papel nos papéis A2, A3 e A4, em vez de 10, é 0,7. Então, no total, dessa marca aqui, ó, de dobra até o final, eu tenho que colocar minha legenda. Isso aqui dá 185 para todos os papéis. Tá bom? Então, aqui tem um exemplo de legenda aqui, né, que eu te fiz para a disciplina de projeto desenho assistido por computador. E a gente vai usar essa mesma legenda para você. Beleza? Caso o tamanho dela que é 185 e a altura pode ser variável, tá, gente? Depende das informações que você precisa. Às vezes tem que colocar revisões, aí você põe em cima da legenda. Então você pode usar esse espaço aqui que está acima da legenda ou ao lado. Beleza? Então é isso. Até mais.